Tiago, o livro de Tiago tem sido um livro que tem trabalhado muito a minha vida em vários aspectos. E mergulhar profundamente em cada capítulo, em cada expressão, em cada exortação de que Tiago faz à igreja, tem sido em especial a mim. Então pregar sobre o livro de Tiago tem trabalhado muito algumas coisas da minha vida, tem balançado alguns alicerces, tem me ajudado a rever algumas coisas. E hoje eu quero falar sobre o capítulo 4, comecinho do capítulo 4, onde Tiago trata de uma coisa essencial para todos nós. Ele fala de um novo coração, de uma batalha que existe interna dentro de nós. No capítulo 3, no verso 16, ele afirma que existem situações, ambições egoístas, invejas amargas, e elas são frutos de uma sabedoria terrena, de algo que não provém do alto, como ele mesmo diz, mas algo que muitas vezes é motivado por demônios e por uma maldade que é proveniente do mal. É claro, se a maldade é do mal, mas proveniente de uma ação, de uma intervenção maléfica do diabo sobre a humanidade. Isso tem causado confusões de todas as espécies e males, principalmente dentro da igreja. É isso que eu acho interessante. Tiago, ele trabalha alguns aspectos falando à igreja. E nesta manhã nós estamos aqui como igreja. E é claro que quando nós pensamos em igreja, então essa é só para a igreja? Não, isso é para qualquer pessoa. As palavras de Tiago são para qualquer pessoa. Suas exortações, as suas palavras amorosas, o seu cuidado pastoral nas suas epístolas são para qualquer pessoa. É claro que o seu endereço, tem um lugar já determinado, que é a igreja naquele momento, mas isso se abrange a cada um de nós que estamos dentro da igreja ou fora dela. Capítulo 4, então, ele começa a descrever o que são essas confusões. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus, que inspirou Tiago, possa nos inspirar a viver uma vida diferente, a viver uma vida transformada à semelhança de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Redentor, nosso Salvador. Capítulo 4, então, do verso 1 ao verso 3, diz assim, você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar também na nossa tela, a partir do verso 1, capítulo 4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Pense comigo algumas palavras aqui, só para a gente pensar assim, introduzir, chegar ao ponto crucial de que Tiago está afirmando nesses 3 versículos. Ele fala de guerras. Guerras, algo contra um adversário, onde nós empregamos todo tipo de coisas para destruir um oponente. Não precisamos nos aprofundar disso, mas agora no mês de julho nós vamos comemorar, ou pelo menos o mundo vai comemorar 75 anos do dia D, da Operação Overlord, quando então os aliados invadem ali a Normandia. Vocês já viram inúmeros filmes sobre isso, e começam a vencer um mal que se abatia sobre o mundo naquela época, que era o mal do neonazismo através de Hitler. Guerras e guerras infindáveis, aonde quem paga o maior preço nessa história são as pessoas comuns dentro das suas casas, as famílias, as crianças. Guerras têm abatido pessoas boas, famílias inteiras, nações inteiras. Ele fala de contendas e lutas. E lutas e contendas têm uma expressão mais abrangente, refere-se a coisas no âmbito menor, numa questão onde muitas vezes parte do nosso dia a dia, atritos que eu e você vamos vivendo no meio das nossas parcerias sociais, com os nossos vizinhos, os moradores de dentro da nossa casa, os nossos filhos, as nossas famílias, as gerações. Contendas, lutas, coisas assim num âmbito menor, mas que tem causado muitas vezes danos maiores do que muitas guerras mundiais
que tem abatido nações inteiras. Porque essas guerras, essas lutas, essas contendas, muitas vezes elas iniciam e elas não têm um fim. Elas permanecem por gerações e gerações dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas e dentro das nossas comunidades. Ele usa uma expressão que assim me deixa assim consternado, que ele fala que é algo entre nós. Ele fala dessas guerras, dessas lutas, de algo que está acontecendo entre nós. E como eu disse, as epístolas, as cartas, as falas de Tiago são endereçadas à igreja. Então ele está dizendo que essas coisas, elas acontecem dentro de nós, no meio de nós. Essas discórdias, essas lutas, essas tensões, essas briguinhas, essas ciumeiras acontecem dentro dessas comunidades cristãs, dentro dessas igrejas, dentro das congregações, no meio daqueles no qual não haveria ou não deveria haver essas contendas, essas lutinhas, essas besteirinhas. Esta luta é algo que está relacionado a cada um de nós, é algo que está em nós mesmos, é uma luta que eu e você travamos, e muitas vezes, nós colocamos isso no outro, quando na verdade está partindo de dentro de nós. É isso que Tiago trabalha, principalmente no capítulo 4. Ela se manifesta muitas vezes nesses relacionamentos, nessas convivências, e muitas vezes classificamos o outro como culpado por essas contendas e brigas, quando na verdade os culpados somos nós mesmos. Porque essa luta, essas brigas, essas contendas são frutos de algo que está dentro de nós. Agora, ele está escrevendo à igreja, entre vocês, entre nós. Somos pessoas lavadas pelo sangue do Cordeiro, somos pessoas que descemos as águas aqui, a exemplo desses dois meninos, confirmando essa nova vida em Cristo. Cantamos músicas lindas, como cantamos agora de manhã, adorando, reconhecendo a grandeza, expressando o nome de Jesus, dizendo que Ele é nosso Senhor, o nosso Salvador. E ainda assim essas contendas existem dentro de nós e no meio de nós, a ponto de destruir comunidades inteiras e vivermos um sentimento de negatividade, de reações amargas, nojentas no meio de nós. A falta de paz que muitas vezes enfrentamos e encontramos e não encontramos essa satisfação nas pessoas em outros lugares, essa discórdia, essas guerras, essas lutas, na verdade é uma multiplicação ou uma exposição daquilo que está acontecendo dentro de cada indivíduo. É isso que Tiago está dizendo aqui. O mal está dentro de você. O mal está aí dentro. O mal não está lá. O mal, ele não está no mundo, mas ele está em você. A maldade que nós encontramos no mundo, e muitas vezes somos reféns dessa maldade, está dentro do coração humano. Tiago começa com uma pergunta muito interessante: de onde vêm as guerras que há entre vocês? Retoricamente ele faz outra pergunta dizendo assim: não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Estas guerras que vocês estão vivendo não são frutos de paixões que estão dentro de vocês? Não são frutos de algumas coisas que estão escondidas aí dentro? Não é algo que brota de você? Não é algo que está em você? E que muitas vezes eu e você não encaramos essa realidade e escondemos ou jogamos isso em qualquer outro lugar e não reconhecemos que este mal, que estas situações na verdade brotam é do nosso coração. A história da filosofia, afirma que muitos pensadores, eles dizem que na verdade o mal resulta do meio do qual nós vivemos. O mal que nós praticamos, o mal que a sociedade pratica, na verdade é fruto do meio que se vive. Então, por exemplo, você vê várias entrevistas ou situações onde pessoas cometem todo tipo de mal, todo tipo de injustiça sobre outras pessoas, todo tipo de mal mesmo, de ações maléficas, que envolvem morte, que envolvem tantas coisas que entristecem o nosso coração e até nos espanta. Muitas vezes entendemos ou julgamos ou
acalentamos em nosso coração de que este mal, na verdade, é fruto de uma sociedade ao qual nós estamos inseridos. A maldade que existe na humanidade, ela foi gerada pela própria sociedade. Então nós apenas, ou essas pessoas que cometem esse tipo de atrocidade ou de coisas horrendas, são apenas fruto deste mal que existe na sociedade. Ou seja, o homem é gerado bom, mas ele é corrompido pelo mal ao qual ele está inserido. Essas ideias, elas são assim gostosas de pensar, né? Então o mal não é meu, então o problema não sou eu, o problema é a minha família, o problema é a escola, o problema é esse governo. As pessoas estão cada vez mais maléficas, ou praticando cada vez mais atos horrendos. Não é por culpa dessas pessoas, não é culpa daquele adolescente, não é culpa daquele homem, ou daquela mulher, ou daquela criança, não, ou daquele adolescente. É culpa do mal do qual ele está inserido, das favelas, dos governos, da falta de educação, de desmandos, de roubalheiras, enfim, de um mal que vem vivendo ao longo dos séculos, e chegamos ao ponto que nós estamos hoje. É fácil, é confortante pensar dessa forma, porque nós estamos colocando no outro, ou na sociedade, ou em coisas que não temos a resposta para algumas maldades que as pessoas praticam e que eu e você mesmo praticamos. Tiago diz que não, o mal está em você. O mal está em você. Então você não é fruto de um meio, mas o meio acaba sendo fruto de algo que está dentro de você. E vamos construindo relacionamentos e situações ao longo dos anos, e vamos influenciando a sociedade ao qual nós estamos vivendo com a maldade que existe já no nosso coração. E o meio ao qual nós estamos inseridos é fruto de algo que está lá dentro do coração do homem e que não foi tratado. Quando nós pensamos que nós somos fruto de um meio, isso anda na contramão do que a Bíblia está dizendo. Existe um número enorme de textos bíblicos que apontam para isso. E certamente, é claro, nós temos alguns traços, herdamos alguns traços das comunidades que nós estamos inseridos, herdamos alguns traços das famílias ao qual estamos inseridos, traços negativos, claro que sim. Mas em suma, ao final de tudo, eu e você vamos chegar ao fato de que mesmo essas famílias, essas comunidades, o meio que nos influencia em algumas coisas, ainda assim esse meio foi influenciado pela maldade que existe no coração do homem. Tem um texto na Bíblia de Marcos capítulo 7, que diz bem assim: o que sai do homem, isso o torna impuro, pois do interior do seu coração, do coração dos homens, vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro. Vêm de onde? Vêm de dentro e tornam o homem impuro. Gênesis capítulo 5 diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem havia aumentado na terra, e toda a inclinação dos seus pensamentos, dos pensamentos do seu coração, era sempre e somente para o mal. O homem não foi criado na sua essência mal, mas por conta do pecado, lá no jardim do Éden, através de Adão e Eva, o mal passou a fazer parte do contexto humano. Quando o pecado entra na história da humanidade, por escolha do próprio homem, ele estraga aquilo que era perfeito, aquilo que era bom, aquilo que era único. E o mal passa a fazer parte das gerações, amaldiçoando geração após geração. E se você conhece as Escrituras, você vai ver que Deus, nesse trajeto todo até aqui, Deus veio tratando esta maldade em cada uma dessas pessoas. Deus vem apontando que o mal existe dentro de você, e que as nossas ações são frutos dessa intervenção maléfica
que entrou na vida do homem por conta do pecado e tem destruído gerações, relacionamentos, famílias. A partir do pecado, eu e você nos tornamos amaldiçoados. Daí em diante acontece tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Uma sociedade corrupta, de homens e mulheres, de pessoas corruptas, que pensam somente em si, que vivem essa maldade, muitas vezes colocando a culpa no outro, dizendo: a culpa não é minha, a culpa é no outro, é do outro. Se não fosse por isso, não teria acontecido aquilo. Na verdade, isso é só por conta daquilo outro. E é claro que cada ação existe uma reação, é claro que o que fazemos aqui, colhemos ali, mas em suma, o problema do homem é algo que está dentro dele. E eu e você vivemos numa sociedade anestesiada desta verdade, porque é muito mais fácil acreditar que o mal não está em mim, mas eu sou apenas fruto de uma maldade que já existe no universo. E na verdade eu sou apenas um coitadinho. E na verdade essas pessoas que causam males enormes à vida de pessoas, de crianças, são apenas fruto de uma situação que está aí, no ar, vamos dizer assim. É difícil encarar a realidade de olhar no espelho todos os dias e viver esta verdade de que o mal reside dentro de mim e que eu tenho um problema e eu preciso de uma solução. É mais fácil acreditar que o problema é do outro. Tiago diz: o problema está em vocês, a maldade vem do coração de vocês. Então essas cobiças, esses ciúmes, essa maldade, algumas preocupações, algumas expectativas sobre o presente e o futuro, algumas coisas que são até boas, algumas situações que muitas vezes nos preocupam em relação à nossa família, são coisas até importantes, mas elas estão embebecidas pelo mal que existe dentro de você, estão contaminadas por um mal que existe no mundo, ao qual o senhor deste mundo é o próprio Satanás. E este mal que existe no mundo é proveniente de uma maldade que está dentro do coração do homem. E esta maldade corrompe, deturpa até as nossas melhores tentativas de acertar e de pensar no melhor para o outro, para a nossa família, para a sociedade, para as pessoas. Vivemos num mundo, no reino do pecado. E esta maldade que existe dentro de nós se manifesta através de frutos. Você pode procurar na sua Bíblia, em Gálatas capítulo 5, frutos da carne. Se manifesta, como nós lemos aqui em Marcos capítulo 7, manifestação dessa maldade que existe dentro de nós, ao qual damos vazão, ao qual vai saindo de nós através de várias coisas. Várias coisas. Todas as esferas da nossa vida estão marcadas pelo mal que existe dentro de nós. Quando nós pensamos numa ascensão social, o mal nos influencia. Quando pensamos em realização da vida, quando pensamos em felicidade, quando pensamos na sexualidade, o mal influencia, o mal embebeda as nossas melhores tentativas. Quando eu e você entendemos isso, começamos a observar melhor algumas ações, algumas intenções, algumas reações. É interessante, nós tivemos agora nessa semana, não sei se você chegou a esse ponto, um estudo nos nossos grupos pequenos que fala sobre a injustiça. Muito bom esse estudo. E muitas vezes a gente vê a maldade acontecendo, injustiças acontecendo, o que nós fazemos? Vou matar, tem que matar esse cara, onde já se viu? Principalmente quando a gente vê injustiças ou maldade contra pessoas que são incapazes de se defender, como crianças, pessoas idosas. O que você faz? O que você pensa na hora? De que matar esse cara. Quando eu penso em alguma dessas injustiças ou maldades contra um membro da minha família, principalmente meus filhos, a primeira coisa que vem na minha cabeça: se acontecer comigo, na minha família,
Vou agir com as minhas próprias mãos. O que é isso? Maldade. O mal, numa personificação de algo que parece bom, vou fazer justiça, mas ainda assim é o mal, tentando pular para fora e dizendo bem assim: eu estou aqui escondidinho, me dá uma chance, eu pulo para fora e eu mostro exatamente quem você é. Nos tornamos muitas vezes como animais, apenas esperando uma falha, uma brecha no nosso inimigo. Somos animais alertas para nos defender de qualquer ataque, ou prontos para atacar qualquer pessoa que nos cause algum desconforto ou perigo. Nós encaramos muitas vezes o mundo como uma selva e as pessoas, os nossos relacionamentos, como uma guerra. É o mal. Isso está envolvido lá no seu trabalho, lá na sua casa, na sua escola, com as pessoas que você mais ama. O mal nos afasta desse Deus maravilhoso. O mal nos coloca numa condição de que nós não precisamos desse Deus. O mal nos faz acreditar que nós podemos viver sozinhos. O mal nos faz acreditar que nós somos senhores do nosso destino. O mal nos faz acreditar que nós não precisamos nem de Deus e nem das pessoas, mas que nós somos autossuficientes. O mal nos faz acreditar que somos deuses e não precisamos de ninguém que nos diga como viver a vida de uma forma diferente. O mal. E é interessante que esse mal, ele estraga tudo. Tiago, no verso 2, no verso 3, vai dizer isso: um mal que estraga tudo, 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 tudo. Um mal que corrompe os relacionamentos, as boas intenções. Um mal que estragou o plano original de Deus, algo que era perfeito. Um mal que tem estragado famílias, jovens, adolescentes, homens, mulheres, comunidades inteiras, igrejas inteiras. Um mal que estraga tudo, 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 tudo. Verso 2, verso 3, Tiago, ele trabalha pelo menos 4 áreas onde esse mal tem destruído, influenciado, arrebentado com comunidades inteiras e famílias inteiras, com relacionamentos. Ele diz bem assim: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Em seus prazeres. Tem 4 áreas aqui muito interessantes. E hoje de manhã, logo cedo, eu e a Cione conversando um pouquinho ali sobre a palavra de Deus, sobre isto. A gente sempre pensa no mal, nas coisas enormes, não é assim? Por exemplo, como o pai que matou a própria filha aqui em Rolândia e a avó ajudou a ocultar então o corpo. Que maldade! Como um pai pode tirar a vida de uma própria filha? Quando você vê, crianças sendo violentadas, uau! Como um pai pode, ou como um adulto, pode chegar a tão nível de maldade? Quando você vê pessoas tirando a vida de outras, como foi citado no domingo passado, um homem que matou uma mulher apenas por um pedaço de bolo, ou por conta de um pedaço de bolo. A que ponto chegamos? Nós pensamos no mal como coisas enormes, não é assim? Mas o problema do mal é que ele se manifesta de uma forma muito perigosa em coisas bem pequenininhas, mas que na verdade são enormes, porque nos levam a praticar coisas tão horrendas como essa que nós estamos vendo e vamos ver e já viram anteriormente. A grande questão aqui, que estava havendo naquele momento, era o desejo de ter. Quando você fala de cobiça, quando você fala de inveja, na verdade, quando você fala de egoísmo, quando você fala de orgulho, está dizendo de algo que as pessoas querem ter. É o anseio, é o desejo. E quando Tiago escreve aqui esta epístola, ele está atacando exatamente isso.
Vocês estão vivendo, dando vazão a esse mal que existe dentro de você, porque vocês querem ter coisas, porque vocês querem consumir, porque vocês querem ser encontrados, ou achados, ou reconhecidos por uma postura, por um status. Isso está errado. Isso tem destruído os seus relacionamentos, isso tem contaminado vocês. Vocês invejam, vocês cobiçam. E Tiago usa até a palavra matar aqui. E é bem possível que isso estava acontecendo no meio deles. Até mortes por causa da inveja. E aí você pensa assim, será que alguém tirou a vida de alguém? Mas nós não matamos apenas a pessoa, nós matamos muitas vezes os sonhos. Matamos muitas vezes a alegria da pessoa. É interessante que ele fala, isso não vai dar em nada. Por 3 vezes ele fala assim, vocês não têm, nada conseguem e não recebem. Não adianta viver assim. Você não vai conseguir nada, não vai chegar a lugar nenhum. Por mais que você tente por esse caminho, este não é o caminho. Não permita que o mal corrompa a sua intenção de chegar a algum lugar, porque nada vocês vão conseguir, nada vocês terão, e vocês não vão receber nada. E eu não sei você, eu me relaciono com Deus que está disposto a presentear. Deus é disposto a presentear a todo instante. Na verdade, Deus se agrada em conceder coisas aos seus filhos. Deus se agrada em conceder os desejos do nosso coração. Deus se agrada em nos presentear. Mas quando eu e você abrimos espaço para o mal e as distorções decorrentes deste mal, Deus fecha. E de presenteador, Ele encolhe a sua mão e retém aquilo que seria a bênção por conta de algumas escolhas que eu e você vamos fazendo. 4 comportamentos, vamos fechar com isso. Primeiro ele fala da cobiça, não é isso? Ele fala da cobiça. Cobiça trata-se de uma avidez insaciável, um egoísmo. É o desejo de sempre ter mais e possuir mais a todo custo. E assim passamos por cima de pessoas, passamos por cima de valores, porque o meu desejo é ter mais. Mais e mais e mais. E aí você pode pensar assim, isso é só dinheiro? Não, isso é poder, isso é status, isso é reconhecimento. Eu quero cada vez mais, mais e mais. E essa ânsia de querer mais a todo custo, eu vou passando por cima de pessoas, destruindo boas intenções, bons corações. Eu vou passando por cima de relacionamentos que são valorosos, que são usados por Deus para construir a minha vida. Mas a cobiça cega e nos faz passar por cima de pessoas, por cima de valores. Cobiçamos algo insaciável, por mais prazer, por mais conquistas, por mais afagos, por mais dinheiro, por mais bens. Isso tem destruído a raça humana ao longo de toda a sua história. Agora, eu e você não precisamos viver nesta perspectiva. Como o próprio Tiago disse, vocês cobiçam e nada têm. Não é esse o caminho. A cobiça não é o caminho para a conquista. Na verdade, a cobiça é o caminho para a derrota, para a destruição. Eu e você precisamos praticar o que está em Tiago capítulo 7, que vai completamente ao contrário do que a cobiça e a inveja estão dizendo. Ele diz bem assim, o próprio Jesus: peçam, e o que? Lhes será dado. Busque, e o que? Encontrarão. Batam a porta, e ela será aberta. Pois todo o que pede, o que está escrito lá? Recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Eu gosto dessa parte aqui. Qual de vocês, se o seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Este é o remédio para a cobiça. Ele fala da inveja. Ele fala da inveja. E inveja é desejo de ter o que o outro tem. E como é interessante isso. Nossos olhos são voltados para olhar o que o outro tem.
Então sempre parece que a horta do outro está mais verdinha. Sempre parece que o casamento do outro é melhor do que o meu. Sempre parece que os filhos do outro é melhor do que os meus filhos. Sempre parece que a igreja do outro é melhor que a minha igreja. A gente sai invejando. Eu quero aquilo. Eu preciso daquilo. No capítulo 3, ele fala de uma inveja amarga. Quer dizer, a inveja por si só já é algo ruim. Agora, você imagina algo amargo, quer dizer, é algo que extrapola apenas o desejo de querer do outro. É algo que parte para uma ação, que faz da vida do outro e da sua algo muito amargo, muito difícil, muito complicado. Ele fala, vocês matam e invejam. É bem possível que existia isso. Eu fiz algumas pesquisas e eu achei interessante um comentarista, ele diz assim que é bem possível que alguns membros daquela comunidade estavam servindo veneno para o outro, apenas para herdar uma posição, um bem ou uma situação. Não inveje o que o outro tem, pelo contrário, peça a Deus. Mateus capítulo 7, de 7 a 11, peça a Deus, bata na porta, e a porta será aberta. Deus é bondoso, presenteador, mas faça do jeito certo. A inveja vai nos afastar de Deus, e na verdade, é o mal pulando para fora, dizendo assim, eu quero, eu preciso, eu tenho que ter, do outro é melhor. Só para você entender um pouquinho que isso estava bem inserido na comunidade, o próprio Jesus, ele sofreu com esse problema do mal, personificado na inveja. Você vê que Pilatos, quando entrega Jesus para ser morto, foi por conta da inveja dos sacerdotes e dos chefes religiosos. Olha o que diz lá Marcos capítulo 15, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Pilatos sabia que a luta, a briga contra Jesus dos religiosos era por inveja. Por quê? Porque Jesus realizava sinais, era bem visto pelas pessoas, estava rodeado pelas pessoas. A igreja de Jesus sofreu com isso. Em Atos capítulo 5 você vê outro exemplo, quando agora os apóstolos são entregues e presos por conta da inveja dos mesmos religiosos, dos mesmos líderes religiosos. Você encontra isso lá no capítulo 5, mas o verso 17 e 18 diz isso. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios do quê? De inveja. E por isso mandaram prender os apóstolos, colocando numa prisão pública. Quando eu e você estamos contaminados por esse mal e damos vazão à inveja, deixamos de valorizar aquilo que Deus já nos deu. E começamos a olhar e a invejar o que o outro tem, esquecendo que aquilo que Deus já nos deu é maravilhoso demais, é bom demais, é tudo que eu e você precisamos. Nós não precisamos da vida do outro, nós não precisamos do casamento do outro, nós não precisamos do trabalho do outro, nós não precisamos dos bens do outro. Nós precisamos agradecer, porque Deus já nos deu tudo aquilo que eu e você precisamos. Ele fala de orgulho, autossuficiência. Não tem porque não pede. É isso que ele está dizendo lá. Isso é orgulho, gente. Sabe aquele negócio assim, eu não preciso, eu não vou me rebaixar, eu não vou reconhecer. Isso é orgulho. Veja, são coisas assim, muitas vezes escondidas dentro de nós, como a cobiça, a inveja, o orgulho. Estou passando necessidade, eu não peço ajuda. Eu tenho um problema, eu não peço ajuda. Por quê? Porque eu vou ter que me expor, porque eu vou ter que reconhecer que eu preciso de ajuda. Não tem porque não pedem. Não recebe porque não pedem. Deixam de ser beneficiado pelo grande doador que é o nosso Deus. Deixam de acreditar que eu e você, nós podemos ser sustentados em tudo pelo mestre dos mestres, e que qualquer tentativa de levar a vida sozinha não vai dar em nada. Deixamos de experimentar a extraordinária graça de Deus em todas as coisas.
apenas pelo orgulho de dizer: Senhor, eu preciso, eu quero, eu imploro, ajuda. A autossuficiência tem matado muitos cristãos. Pessoas boas, casamentos maravilhosos, mas vivem uma autossuficiência e não se submetem nem a Deus e nem àqueles que Deus envia para salvar e ajudar pessoas e ajudar casamentos e a ser uma voz, um instrumento de Deus para a recuperação de vidas. Cuidado, esse é um mal sorrateiro, isso é algo fruto dessa maldade, desse coração peludo, que está dizendo bem assim: você não precisa. E por último ele trabalha o egoísmo. Interessante que o egoísmo é ter sem importar-se com o outro. É aquela situação assim: o negócio sou eu, o outro que se lasque, cada um dá seus pulos, cada um que se vire, cada um que lute pelas suas coisas. É claro que eu e você precisamos lutar, mas poxa vida, este egoísmo que se abate sobre a humanidade e se manifesta em coisas tão pequenininhas que eu e você poderíamos fazer e espalhar a graça de Deus através de tantas coisas boas que podemos fazer às pessoas. Olha o que Tiago está dizendo: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar os seus prazeres. O que Tiago está dizendo bem assim: não peça por motivos errados. Não é apenas a sua satisfação, não é apenas os seus desejos, não é apenas aquilo que você julga necessário para sobreviver, ou viver, ou não sofrer. É mais do que isso. É mais do que isso. Quando o Tiago diz assim, motivos errados, ele está se referindo a algo que está lá dentro do seu coração, desta maldade, deste mal interior que está contaminando até mesmo as suas orações. Olha que interessante, o mal corrompe até as orações. Quando vocês estão pedindo, vocês estão pensando em vocês apenas, no seu status, no seu nome, nos seus bens, apenas em você, nas pessoas, na sua família. Você esquece que existem pessoas ao seu lado sofrendo, pessoas estão morrendo. Teu guarda-roupa está repleto de coisas e tem pessoas passando frio. Tua despensa tem coisas estragando e tem pessoas morrendo de fome. Você sabe que Tiago é prático, é o homem das obras, que são provas da fé em Cristo. E Tiago ataca exatamente essas coisas. É, como nós dizemos nos dias de hoje, um tapa de pelica. Vivemos algumas coisas boas. Eu não estou dizendo para você, não aproveitar das coisas boas que Deus tem dado a você, mas o que Deus tem dado a você não é só para você, mas é para que você estenda a tua mão e reparta isso às pessoas. E isso começa pela tua salvação. Você foi salvo em Cristo Jesus, não para guardar isso no seu coração como uma atitude egoísta: agora eu resolvi os meus problemas. Não, você foi salvo em Cristo Jesus para repartir isso com as pessoas. E quando nós guardamos isso em nosso coração, somos egoístas. Você foi salvo em Cristo Jesus para ser bênção. Se Deus dizer bem assim, dê a blusa, dê o sapato, dê. Porque aquilo que Deus deu a você é para ser repartido com as pessoas também. O teu amor, apenas um abraço, coisas tão pequenas que podem ser enumeradas de várias formas, que eu e você não precisamos da igreja para fazer isso, mas nós somos a igreja para fazer essas coisas e sermos bênção às pessoas que estão ao nosso lado. Tiago está dizendo bem isso. Algumas coisas que vocês não têm é porque vocês estão pensando somente nos seus narizes. Algumas coisas que você não recebe é porque você pensa apenas nos seus prazeres. Algumas coisas que você ainda não tem é porque você está pensando somente em você. Existem pessoas ao seu lado que precisam da graça, do amor de Cristo, e você é o caminho. Não seja egoísta. O apóstolo Paulo diz bem assim: aquele que supre a semente é o que semeia,
E o pão ao que come também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Todas as formas. Para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O mal nos faz ser egoístas. E lembre-se, a cobiça, a inveja, o orgulho, o egoísmo são coisas sorrateiras que vão permeando as nossas vidas de tal forma a viver qualquer outra coisa a não ser o plano de Deus que é perfeito para você. Qual a solução, pastor? Tá certo, eu vou sair daqui entendendo que o mal está dentro de mim. O mal, ele só pode ser destruído, curado, quando eu e você reconhecemos que o mal não está lá fora, mas está aqui. Que por essência eu sou mal. E que as minhas reações, os meus impulsos, na grande maioria, são embebecidos pelo mal. É reconhecer que a maldade tem raiz no nosso coração, não é na sociedade, é em nós. É ter a consciência que isso vem do meu coração e que a minha família, que a sociedade ao qual estou inserido apenas contribuíram, porque na verdade também são influenciadas por um mal que existe dentro deles. É reconhecer que os resultados são terríveis e tem destruído famílias, sociedades, igrejas. Que a cobiça, a inveja, o orgulho, o egoísmo tem dilacerado vidas ao longo de toda a história da humanidade. Mas também entender que o único que pode mudar esse quadro terrível é Jesus. O único que pode mudar. Somente Deus pode mudar e somente Ele é capaz de realizar um transplante que eu e você precisamos. E é por isso que eu gosto de um texto de Ezequiel, e eu termino com ele, capítulo 36, verso 26. Deus me deu esse texto hoje de manhã. Ele diz bem assim: darei a vocês um novo coração, um coração novo. E porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, lhes darei um coração de carne. O mal que existe dentro de nós só pode ser vencido por aquele que realiza um transplante e tira de nós o mal que foi inserido por conta do pecado e coloca em nós um coração verdadeiro, um coração transformado para viver o plano de Deus. E mesmo quando o mal tenta pular novamente para fora, nos influenciando em algumas atitudes, o coração transformado, transplantado por Jesus, nos ajuda a combater a maldade que tenta pular para fora. O que eu e você precisamos é de um coração novo, um coração de carne, o coração de Jesus.